Pessoal, então vamos para a segunda parte da nossa aula. Todo mundo já tomou aquela aguinha, aquele café, já está mais revigorado para a próxima aula. Vamos lá, então eu terminei a última parte da aula com a pergunta de por que nem todas as espécies estão em todos os lugares. Essa pergunta parece trivial, mas é intrigante, né? Se você tentar responder ela de maneira rápida, não vai rolar. Bom, então como é que a gente consegue integrar esse conhecimento de uma escala que envolve múltiplas espécies até a comunidade local e estudar a biodiversidade? Então é possível ter uma síntese desses componentes em diversas escalas para culminar em uma resposta biológica que me permita gerar conhecimento realmente relevante? É possível identificar e propor os padrões e processos, padrões e mecanismos que causam as diferenças da biodiversidade? Qual que é a escala biológica que a gente deve estudar? Em que tamanho do ambiente eu devo olhar essa biodiversidade? E como que eu conto quantas espécies existem no lugar? Tudo isso são questões super atuais e que permeiam o estudo de ecologia de comunidades. Bom, vamos dar uma voltada lá atrás no tempo para entender os diferentes conceitos de comunidades que surgiram ao longo do tempo, né? E a primeira visão, a grande visão que apareceu de comunidades é a visão de Clements. Frederick Clements, ele propõe em 1916 essa que a gente chama de visão holística. Na verdade é uma visão holística porque ele entende que uma comunidade é um superorganismo e são entidades discretas que eu consigo distinguir facilmente uma da outra. Eu consigo achar, aqui está uma comunidade, aqui está outra e lá está outra. E a estrutura e funcionamento de uma comunidade são reguladas pelas interações entre as espécies. É isso. Para Clements, é isso. Olha só, Clements fala que as comunidades têm propriedades gerais, riqueza, diversidade, composição, biomassa e produtividade. E que também têm propriedades emergentes. Vocês já ouviram falar disso? Propriedade emergente, Clements fala e vários outros falam, a escola mais recente a tratar disso é a escola de Odum, por exemplo. Eles falam que a comunidade ela funciona, tem as suas propriedades, riqueza, biomassa, produtividade, e que o conjunto dessas coisas faz surgir uma nova propriedade que não é individualizável em nenhuma delas, que a gente chama de propriedade emergente. E aí, por exemplo, ele fala que quando eu coloco tudo junto, meio que esse Digimon evolui, né? E aí vira uma coisa maior. E aí, um exemplo que ele dá de propriedade emergente são as etapas da sucessão ecológica. E o conceito maior para Clements, que vocês certamente já ouviram, é a ideia de uma comunidade clímax. O clímax ele é uma propriedade para Clements da comunidade. Ele é uma propriedade que emerge da junção de todas aquelas entidades. E aí, olha só, isso é tirado direto do livro do Clements, por isso eu deixei na forma original em inglês. Mas ele fala que, e Clements era um ecólogo vegetal, então ele vai falar de vegetação, que o desenvolvimento da vegetação deve estar assentado na premissa de um clímax, e que o clímax é uma entidade orgânica, capaz de reproduzir a si mesmo, de se repetir e de chegar sempre naquele mesmo clímax. Ou seja, ele acha que cada clímax é capaz de se repetir fielmente nos estágios de desenvolvimento. É quase um desenvolvimento, ou quase nada, é um desenvolvimento ontogenético de uma comunidade. Ela nasce, cresce, morre e se reproduz de novo. Tem uma inversãozinha aí, mas acho que vocês entenderam. Bom, e aí, o que vocês acham? Faz muito sentido essa visão para vocês? Ela não está tão de acordo com tudo que a gente vê de ecologia hoje. E Clements foi desafiado muito cedo. Ele foi desafiado na mesma época, e separadamente, por Gleason. E Gleason tinha uma outra visão, ao invés daquela visão holística de Clements, uma visão individualista das comunidades. Para Gleason, a comunidade nada mais é do que uma associação fortuita, ao acaso, aleatória, de espécies que não dá para eu determinar no espaço e tempo. Está relacionado às probabilidades delas acontecerem. E também para Gleason, as espécies elas co-ocorrem em uma área não por interações, mas porque elas têm requerimentos abióticos comuns. Se eu preciso de um certo, se eu, uma árvore, preciso de uma quantidade de temperatura,
de umidade e tal para viver, e outra também, a gente deve concorrer na mesma área. Então, para Gleason, fica bastante óbvio, não tem nenhuma propriedade emergente da comunidade. Tudo que uma comunidade tem é resultado dos processos que acontecem no seu nível mais simples, que são as espécies individuais. Tá? E olha só, Gleason, ele propõe, vejam, 10 anos depois, que a associação de plantas, nesse caso também ecólogo vegetal, não é um organismo, mas uma série de unidades similares separadas, que variam em tamanho e se repetem em vários exemplos. Olha só, parece uma frase complexa, né? Que nada. O que ele diz é, não é um organismo. Na verdade, a comunidade é um ajuntamento de espécies que precisam da mesma coisa. Joia, aquela história de requerimentos abióticos comuns. E aí ele diz, né, que cada comunidade separada, lembra que Clemens falava que elas iam se repetir e tal, ele fala que não. Uma comunidade é só um pedacinho de um caleidoscópio de vegetação que está sempre em mutação. Olha só, isso é o contrário da história do clímax. O clímax não existe, ele vai estar sempre mudando, existe um momento que aquilo fica mais ou menos estável, mas para Gleason, isso é um caleidoscópio, né? Quem já foi em Inhotim sabe o que é um caleidoscópio, que fica mudando nas suas formas, dependendo, né, das propriedades e das probabilidades das espécies que ali estão. Ele ainda completa, né? Nunca se duplica e exceto se é exatamente vizinho, assim, se eu estou falando do mesmo lugar na prática, eu não vou achar um outro clímax idêntico, tá? Bom, então vamos lá, vamos chegar numa definição de comunidade que seja prática e utilizável para a gente. Uma comunidade, para Veland, né, 2010, 2014, 2016, uma comunidade é um grupo de organismos representando múltiplas espécies vivendo em um dado local e ao mesmo tempo. Tá simplificado, não tá? Vocês estão sentindo falta de alguma coisa nesse conceito? Pensa aí. Tá, o representando múltiplas espécies já vale um destaque. Não vamos entrar no que é conceito de espécie, tá? Desde que você saiba o que é espécie, em algum conceito, a comunidade é um ajuntamento daquelas múltiplas espécies. Mas o que eu acho que vocês devem estar sentindo falta nessa definição é algo que sempre está presente e é o potencialmente interagindo, né? Espécies que interagem no mesmo local ao mesmo tempo. Então vamos dar uma fechada nesse conceito. A comunidade é um grupo de organismos de espécies diferentes, ou representando múltiplas espécies, que vivem num recorte espacial e num recorte temporal, e potencialmente interagem. Joia? Então essa é a nossa definição de comunidades. Essa história do recorte temporal e recorte espacial é extremamente importante, né? Que senão tudo era uma única comunidade. A ecologia de comunidades, dado o conceito do que é uma comunidade, é o estudo dos padrões de diversidade, abundância e composição de espécies nas comunidades, bem como os processos que causam esses padrões, tá? Então isso é o que está interessado à ecologia de comunidades. É legal a história de ecologia de comunidades, mas onde começa e onde é que termina uma comunidade? Vocês conseguiriam me dizer isso de maneira indubitável? Onde uma comunidade inicia, ou seja, onde eu paro de ter populações isoladas e tenho uma comunidade, e aonde termina uma comunidade, aonde acaba uma comunidade no local, né, no espaço e no tempo. Pensem um pouco aí, eu vou dar um tempinho para vocês refletirem onde começa e onde termina uma comunidade. Vamos lá, gente. É difícil, né? Mas assim, a solução, se ela é por um lado esclarecedora, ela também pode ser um pouco desanimadora. Uma comunidade raramente é uma entidade orgânica, uma entidade por si só. Ela, em geral, é definida por quem estuda. Exceto em casos raros, como a ecologia de poças, que tem tempo definido, né? Aquela poça temporária, ela acaba, e ela também tem limites definidos, ou um lago, ou um fragmento. Eu preciso de pelo menos 3 coisas para que eu, estudando comunidades, defina a minha comunidade. Eu preciso do foco biológico,
Então eu posso estar estudando, por exemplo, comunidades de formigas. Eu preciso dizer da escala espacial e temporal. Então eu estou estudando ecologia de comunidades de formigas na Serra do Cipó. E eu preciso dizer que eu quero também estudar a ecologia de comunidades de formigas na Serra do Cipó em relação à diversidade funcional de formigas, ou a riqueza de espécies de formigas. Eu preciso definir isso tudo, senão o meu estudo de ecologia de comunidades não é autossuficiente na sua explicação. Tá? Então lembrem-se sempre disso. Quando eu estou estudando comunidades, eu preciso definir o foco biológico, a escala espaço-temporal e as propriedades de interesse. E aí vejam bem, né, isso está nesse livro de Ecologia de Comunidades do Mittelbach e McGill que eu mencionei para vocês. Então qualquer limite de espaço e tempo para uma comunidade, ele é arbitrário. Tanto os limites de número de espécies e tudo mais. Então, quando eu estou falando do estudo da comunidade de pássaros, da comunidade de peixes e tal, eu reconheço que é impossível, percebam, é impossível estudar todas as espécies que ocorrem no mesmo lugar ao mesmo tempo e todos os processos que estão acontecendo ali. Tá? Então, eu preciso definir o escopo do meu trabalho de comunidades. Isso é extremamente importante. Então, vamos lá. As comunidades não são iguais. A gente já chegou a essa conclusão. Biodiversidade é muito ampla, nem todo mundo está em todo lugar e tal. Isso das comunidades não serem iguais é uma constatação óbvia, né, porque as estimativas de riqueza de espécies começam com o recém-falecido Irwin, mas está entre 3 e 30 milhões de espécies. Tem muito milhão no meio aí, né? A gente precisa entender que nem as estimativas conseguem concordar. Se a gente procurar em algum local específico, a gente tem uma minuta fração desses 30 milhões. Sei lá, se a gente pensar na floresta amazônica, com muita espécie, vai ter centenas de milhares, o que quase nada em relação aos 30 milhões que existem. Então o que regula uma comunidade? E aí diversas explicações surgem, diversas explicações. Mas a gente sabe que ter um livrão de explicações é pior ou tão ruim quanto não ter nenhuma, porque eu não consigo elencar o que é mais importante. Isso leva Lawton, em 99, a dizer que a ecologia de comunidades é uma bagunça. Ou seja, eu não consigo chegar num processo específico. E nessa síntese conceitual da ecologia de comunidades do Wieland, 2010 e o livro em 2016, é brilhante a capacidade do Wieland em resumir todos esses potenciais processos em 4 processos que ele chama de high level, que estão nos principais causadores da diversidade. Vejam bem, o Wieland ele diz que dispersão, especiação, deriva e seleção são os grandes processos que regulam a diversidade de espécies numa comunidade. Alguns deles são formas de ganhar espécies, especiação e dispersão, a imigração, por exemplo, e outros são formas de perder, deriva, extinção, enfim, a gente poderia ter a seleção, E esses processos, eles resumem várias coisas que a gente discute. Então, seleção pode ser filtro ambiental, pode ser seleção no sentido de tempo evolutivo, derivas são todos esses processos estocásticos que regulam uma comunidade. Especiação e dispersão é mais claro para a gente, beleza? E aí, o que o Wieland propõe e que depois também nos livros subsequentes vai ser proposto? Eu tenho esses 4 grandes processos: seleção, deriva, dispersão e especiação. Vejam aí que está mais detalhado. Em seleção eu estou falando de competição, predação, filtro ambiental, filtro biológico. Derivas são os eventos estocásticos, dispersão é o movimento de indivíduos e especiação os processos evolutivos. Isso gera uma série de padrões, que a gente até vai discutir na próxima aula também. Relação especiária, distribuição de abundância, gradiente de diversidade, produtividade e diversidade. Só que entre os processos e os padrões, existe algo que o Wieland brilhantemente chama de caixa preta da ecologia de comunidades. Esses 4 grandes processos se combinam ali dentro de uma maneira que a gente, ecólogo, ainda não sabe muito bem como é que é, e a gente enxerga os padrões. Tá? Na próxima aula vocês vão ver que os padrões espaciais, eles às vezes têm
30 hipóteses para explicar um único padrão. Então a gente vai precisar explorar isso um pouco melhor, tá? O segredo e talvez o grande desafio da ecologia de comunidades moderna é começar a mergulhar nessa caixa preta e trabalhar as hipóteses que podem ligar os processos aos padrões. Joia? Bom, então a gente pode explorar agora esses processos históricos e regionais, grandes escalas espaciais, tá? Eu estou falando de escalas continentais, por exemplo. Então, ou escala temporal grande, também escala geológica. Se eu estiver pensando numa escala temporal enorme, eu vou ver que eu estou pensando que a minha comunidade ela é resultado de eventos que dependem de fatores que aconteceram há muito tempo atrás. Então, a glaciação do Pleistoceno é importante para a minha comunidade agora. Ou o soerguimento dos Andes foi uma barreira geográfica no passado. Tem um artigo super interessante que eu devo recomendar na próxima aula para vocês, do Tiago Rangel e vários colaboradores que são lá de Goiás, que fala, por exemplo, da importância dos Andes, mas a própria alteração da paisagem, né? Quando os Andes sobem, não é só uma montanha que surge, o rio Amazonas corre para o lado contrário, percebe? Isso separa populações, e essas populações, quando se encontram de novo, um fenômeno chamado vicariância, elas já não são mais a mesma espécie. Então tem uma série de coisas históricas e regionais que eu preciso considerar quando eu olho para a minha comunidade local. Ela não é um retrato momentâneo e só causado por eventos atuais. Eu preciso levar em conta uma dezena de informações quando eu estou pensando na minha comunidade local. Bom, e aí vem aquela perguntinha, né? Como medir a diversidade? Como é que eu faço para medir quantas espécies tem num lugar? O conceito mais simples é o número de espécies. Desde que eu saiba o que são espécies e desde que eu tenha conforto de que a minha amostra realmente representa o número de espécies daquele local. Mas a riqueza é só um aspecto, né? Eu tenho a diversidade genética, a diversidade funcional, a diversidade filogenética, a própria identidade das espécies, quem são essas espécies, conta muito para mim. Bom, e aí, de novo voltando ao Wieland, ele fala que a comunidade ela possui propriedades de primeira e de segunda ordem. De primeira ordem são aquelas que dependem da sua planilha espécies por site, ou seja, quem são as espécies e onde elas estão. Tá? Então tudo que eu consigo tirar dessa planilha é propriedade de primeira ordem. De segunda ordem, eu incorporo, além da matriz espécies por site, uma matriz extra de outras características. Por exemplo, as características ambientais ou as características das espécies. Volto nisso já já. Então vamos lá. Propriedades de primeira ordem de uma única comunidade. Eu tenho a minha comunidade de pássaros da Estação Ecológica da UFMG. Primeira ordem, eu consigo saber qual é a riqueza de pássaros daquele lugar, eu consigo saber essa diversidade e equidade, ou seja, eu tenho uma espécie de ave que domina e as outras são muito raras, ou eu tenho igualmente distribuídas as abundâncias entre todas as espécies. Veja, não preciso de nada além de espécies por site, é só o número. A abundância, eu tenho tantas espécies de aves na estação ecológica, quantas de cada uma, ou quantas no total? Eu tenho muito bicho lá dentro. E a composição de espécies. Quem são essas espécies de aves que estão habitando a estação ecológica? Isso é primeira ordem, uma comunidade. Eu também posso ter primeira ordem de múltiplas comunidades. O Fred vai falar isso para vocês, então não vou me aprofundar, mas eu poderia calcular, sabendo só quais são os sites e quais são as espécies, como é que é a diferença na composição dos sites entre as espécies. Desculpa, na composição de espécies entre os locais, entre os sites. A gente dá isso o nome de diversidade beta. Pode ser tanto numa escala temporal quanto numa escala espacial. Não vou avançar muito nisso, o Fred vai falar para vocês, mas fiquem refletindo sobre o que é essa tal diversidade beta. E ela é uma propriedade necessariamente de mais de uma comunidade. Eu preciso comparar uma com outra para ter diversidade beta. Tá? Eu não consigo chegar à conclusão de diversidade beta de uma única, né? Claro, guardadas as escalas espaciais, de uma única comunidade. Então vamos lá. Para poder pular para a segunda ordem, eu posso ou incorporar os dados biológicos, então agora eu quero saber qual é a diversidade de atributos, ou seja, eu tenho as espécies, os locais onde elas ocorrem e uma outra planilha onde para cada espécie eu meço uma série de atributos,
tamanho da cabeça, tamanho da perna. Isso vai me dar aquela diversidade funcional da comunidade. Ou seja, qual que é a variação, o grau de variação nos atributos das espécies pertencentes àquela comunidade. Claro que pode ser também a diversidade filogenética. Eu quero saber uma outra planilha acessória que me fala para cada espécie qual é a história filogenética dela. E claro que eu também posso saber a composição desses atributos. Ou seja, qual atributo que tem mais presença na comunidade. Isso é de segunda ordem. E também de segunda ordem eu posso incorporar os dados ambientais. Eu tenho espécies, sites, vai ficar cansativo, mas vocês têm que lembrar. Primeira ordem é espécies e locais. Eu posso ter uma planilha acessória que me conta desses locais qual é a temperatura, qual é a precipitação, qual é a característica do solo, ou seja, essas relações espécie-ambiente. Tá? Então isso pode me contar tanto como a riqueza de espécies é função das características do ambiente, mas também a composição de espécies é função das características do ambiente. Beleza? Vamos para o final da aula e vamos resumir essas duas partes da aula. O conceito de comunidades mudou muito. Desde Clements e Gleason, da visão holístico-individualista, até vários conceitos modernos em que a gente pensa em escalas espaciais, temporais, diversidade funcional e tudo mais. Tá? Delimitar uma comunidade não é algo natural, como a gente viu, porque os limites de comunidades bastante claros e bastante sharp, assim, isso é raro. Isso é raro na natureza. Então a gente precisa arbitrariamente delimitar foco biológico, escala espacial e propriedades a serem medidas. E ainda que múltiplos fatores possam realmente gerar a diversidade de uma comunidade, é necessário que a gente comece a mergulhar e abrir a caixa preta da ecologia, entender a ligação entre os processos mais gerais de comunidades e os padrões que a gente enxerga. Pessoal, era isso para esse primeiro tema, comunidades, propriedades e definições, e a gente então parte para a próxima aula, que vai ser sobre padrões espaciais de diversidade de espécies. Obrigado, boa semana.